Olá, esse é o vídeo 38 de dicas de planejamento e controle de obras. Eu vou falar um pouquinho para você sobre como analisar e registrar os desvios do cronograma. Bom, você tem que analisar prazos, recursos, trabalho, tudo aquilo que está envolvido no seu cronograma. Então, por exemplo, análise de prazo. Primeiro passo, identificar se a tarefa era crítica ou não crítica. Identificar as causas dos desvios no prazo. Identificar o impacto dos desvios no prazo e identificar ações preventivas para desvios similares futuros. Em termos de quantidade de trabalho, identificar se ocorreu maior ou menor quantidade de trabalho, quais são as causas, quais são os impactos e quais as ações preventivas para desvios similares futuros. Terceiro, a análise de custos. Identificar se a tarefa gastou mais ou menos que o planejado, quais são as causas, identificar o impacto desses desvios e também as ações preventivas. Depois você vai identificar alguma lição aprendida que tenha ocorrido na execução dessa tarefa para que possa ser utilizado aí em outras tarefas do projeto ou em outros projetos, né? E identificar quem deve tomar conhecimento dos desvios e distribuir essas informações. Perfeito? Então, para você fazer uma análise completa, eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Logicamente, são muitas situações, nós temos que mostrar apenas uma, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a tarefa foi iniciada na data prevista e foi concluída depois do prazo, aumentou a duração. Então, você tem que identificar todos os desvios, né? o desvio nessa conclusão da tarefa. Primeiro, identificar se ela é crítica ou não crítica. Veja na parte de cima da tela aqui nós temos para análise de prazo de tarefas críticas, aqui embaixo para não crítica e aqui para tarefas críticas. Perfeito? Ó, não crítica e aqui crítica. Então, por exemplo, vamos supor aqui que ela era uma tarefa crítica. Quais são as causas dos desvios? Bom, então você vai ver aqui. Tive dificuldade do local, né? Problema em acessar o local, a área não foi liberada. Tive uma menor produtividade devido às condições climáticas, pessoal não especializado, equipamentos inadequados e outros. Maior quantidade de trabalho. Atraso na mobilização de recursos, porque faltou um determinado material. Tá? Ou outros fatores. Quais são os impactos desses desvios? Quantos dias a tarefa atrasou o projeto? O atraso está dentro da reserva de contingência, de prazo? O atraso pode resultar em multa contratual? Qual o percentual e valor da multa? E outros impactos e também ações preventivas para desvios similares futuros. Daí na sequência, desvios nas quantidades de trabalho. Então, se foi uma maior quantidade de trabalho, você vai analisar aqui conforme está aqui em cima, ou uma menor quantidade de trabalho conforme está aqui embaixo. Depois, desvios nos custos. Custos maiores, nessa parte de cima, custos menores aqui na parte de baixo. Veja que é complexo mesmo uma análise de um desvio de uma tarefa. Essa é uma situação apenas, né? Não podemos ter várias situações. Mas é assim que o planejador deve atuar na obra. Depois disso, você vai identificar a lição aprendida e definir quem deve tomar conhecimento desses desvios. Okay?